Graça e paz, queridos irmãos. Tem alguém aqui no nosso meio, nessa manhã fria, que precisa de oração por algum motivo de enfermidade ou desemprego, ou alguma causa difícil que você está passando? Alguém na sua casa que precisa de libertação? Tem alguém aqui? Levanta sua mão e nós vamos orar daqui mesmo. Pode ficar em pé e nós vamos orar, tá bom? Tudo é possível ao que crê, a palavra diz pra gente, né? Pai, eu quero nessa hora colocar diante do Senhor a vida desses amados irmãos que se levantam em petição diante do Senhor. Tu conheces as suas necessidades, Pai. Tu sabes o que eles precisam, às vezes uma enfermidade, às vezes deles ou de alguém que eles estão representando. Pessoas que estão desempregadas, às vezes há muito tempo, meu Deus. Pai, entra nessa causa, nós te suplicamos. Entra nessa peleja, Senhor. E batalha por eles nessa hora, abrindo portas, trazendo cura. Manifesta no nosso meio os teus sinais, Senhor. Os sinais seguirão aos que crerem, a tua palavra diz. E nós declaramos sobre eles a vitória que vem das mãos do Senhor. Que eles testemunhem e vejam, Senhor, a glória do Senhor na vida deles. Assim, nós oramos e cremos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 20 e verso 21. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 20 e verso 21. Diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que o Senhor se agrade de usar a minha vida nessa manhã para a glória do seu nome. Uma coisa, nós estamos tratando aqui nesse mês, um tema chamado santificação, que deriva da palavra santo, que significa separado. No sentido original, é separado. Então, santificação tem o sentido de se separar. Esse sentido santo, como a Igreja Católica ensina, o catolicismo romano ensina de que é uma pessoa que morreu, que foi se comprovado, que fez milagres, e então depois ele é beatificado e se torna um santo. Esse não é o sentido bíblico da palavra santo, nem santificação. Santo é separado. Quando Deus salva uma pessoa e o Espírito Santo vem morar nessa pessoa pela salvação, pela conversão verdadeira, essa pessoa se torna um santo de Deus. Então toda pessoa que nasceu de novo, foi batizado no Espírito de Deus, que faz parte da igreja de Jesus Cristo, se tornou um santo. Então eu não posso olhar para a minha qualidade de vida, se eu ainda estou melhor ou pior, me aperfeiçoando em Jesus, ainda com defeitos para poder ser consertado, aperfeiçoado. Eu não posso falar, eu não sou santo. Não, se você nasceu de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, você é santo sim. Se você se batizou ontem, já é um santo de Deus, uma santa de Deus, certo? E uma coisa que precisa ser entendida antes de entrarmos propriamente na palavra e no termo e no significado santificação, é que toda a obra da salvação é realizada por Deus, é verdade. Desde os passos mais básicos, como arrependimento, fé e chamada, é Deus que faz.
É Deus que chama a pessoa, é Deus que dá à pessoa a condição de se arrepender e ter fé. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Não começa no homem, começa no Espírito Santo de Deus. Aí você fica perguntando nessa história, que nós vamos entrar aqui, como é que fica a consciência do homem? Como é que fica a decisão? Como é que fica a nossa livre escolha nessa história? Tanto da vida, como não conhecer a Deus, não saber as coisas, como onde entra nessa história a nossa livre consciência. Nós não temos condição de fazer nada nessa história. Nós estamos jogados por aí e não temos condições de decidir nada, de escolher nada. Como é que fica essa história? A responsabilidade do homem, da mulher, nessa história da salvação e posteriormente da santificação. Eu quero falar aqui, abordando o tema santificação, eu quero conversar com vocês aqui sobre a livre consciência e a santificação. A livre consciência e a santificação. Como que Deus trabalhou essa questão do homem depois da queda e até antes dela? Eu quero ir lá para um assunto antigo. Por que os anjos caíram? Se foram feitos perfeitos, como é que houve uma queda lá? E essa queda foi lá no céu. A terça parte dos anjos caiu em rebeldia e obedecendo a ordem de um anjo lá, que era uma espécie de líder lá, que era Lúcifer, que se tornou Satanás, diabo, antiga serpente, um monte de nome que ele possui. Como que esses anjos caíram lá? Envoltos num ambiente perfeito. Os anjos não viviam nessa realidade que a gente vive. Eles estavam diante de Deus, um ambiente perfeito, puro. Não havia nada que os influenciasse a cair. Eles tinham uma coisa, irmãos, que todo ser tem: consciência livre para escolher. Todos os seres inteligentes foram criados com inteligência livre para escolher. O amor ou qualquer sentimento ou qualquer tipo de atitude só pode ser testado quando há liberdade. Ontem eu estava vendo lá uma declaração do Maduro, o traste lá da Venezuela, que se ele não ganhar a eleição vai ser um banho de sangue lá na Venezuela. O que é isso? A tirania. Não tem como escolher. Ou escolhe aquilo ou morre. Deus não pode testar ninguém se não der espontaneidade a essas criaturas. Todos os seres, crentes ou descrentes, têm a sua capacidade de escolher. Eu não gosto de usar essa palavra livre-arbítrio. Eu prefiro a consciência livre para escolher. E nós vamos mostrar aqui na palavra isso. Paulo, ele escreve sobre esse assunto. Nós não podemos, irmãos, não podemos receber nada. Nós não podemos ter nada se não for por livre escolha. Nós não podemos ser induzidos por alguém. Temos que ter nossa capacidade e liberdade de escolher, de ir e vir, de andar ou não andar, de ter aquilo ou não ter, de querer aquela pessoa ou não querer, de querer servir a Deus ou não querer. Deus deu a todas essas pessoas, como aos anjos, essa capacidade de agir e de escolher, essa liberdade, essa possibilidade espontânea para todos os seres. Os anjos, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tinha que ser escolhido, tinha que ser feito com essa capacidade, vinda de Deus.
vinda de Deus. Lembram da árvore lá do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore do bem e do mal. Era do conhecimento do bem e do mal. A árvore ali foi o ponto de teste para o casal, Adão e Eva. Deus não colocou um laço para eles lá, mas a capacidade de escolher tinha que ser testada neles. Tem uma sociedade, não vai dar para falar nisso agora, mas a sociedade que vai vir lá no futuro, a sociedade do milênio, não vai ter diabo nem demônios ali, que eles vão estar presos. Aquela sociedade do milênio é uma sociedade que vai ser reinada por Jesus. Jesus vai estar reinando lá, a partir de Jerusalém, a palavra diz. Aquela sociedade não é como a nossa sociedade de hoje. Hoje nós somos influenciados pelo diabo, pelos demônios, o mundo ao redor e essa natureza caída que temos. Essa sociedade do milênio não vai ter demônio atrapalhando eles. Jesus vai estar reinando e ali, no final que o diabo é solto, eles vêm como uma espécie de teste ali para aquela sociedade, que nunca foi influenciada por demônios como nós hoje somos. A árvore ali foi uma espécie de teste para eles. E eles não passaram no teste. A Trindade, irmãos, a Trindade conhece o bem e o mal, sempre conheceu. Sempre conheceu. E nós, veja quando o homem cai, o que Deus fala? Eis que agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Eles sabem escolher. Eles já foram feitos com capacidade de escolher. Mas o que tem a ver com santificação, pastor? Nós vamos chegar lá. Eu preciso construir um caminho para a gente chegar lá. Como provar que o homem consegue escolher, decidir, tomar decisões? Mesmo o homem caído, o homem sem Deus, o homem perdido nos seus pecados, como é capaz de escolher? Como crentes ou descrentes, eles não perderam. Todos têm consciência livre para escolher. A vida por si só, aí fora, nos mostra isso todo dia. Se o homem não tivesse essa consciência livre para escolher bem e mal, certo e errado, o mundo seria uma anarquia, uma bagunça. Mas todo dia escolhemos parar no farol, seguir, escolhemos matar ou não, escolhemos adulterar ou não, escolhemos pagar a conta ou não pagar, escolhemos comer aquilo ou não comer. Todos nós temos inteligência suficiente dentro de nós, desde o primeiro dia que pisamos aqui na terra, para conhecer essas coisas. Romanos 11, verso 29 e verso 32. Romanos 11, verso 29 e verso 32 diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A salvação, a obra de libertação do pecado, a obra de conhecer a Deus, de entender a revelação especial, que é a palavra de Deus, deixada aqui por séculos e milênios para o homem. Tudo é uma obra do Espírito Santo de Deus. O homem está perdido nos seus pecados, não consegue se salvar. Todo o seu corpo, alma e espírito estão contaminados. Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, eles irradiaram esse mal do pecado em toda a criação. Então todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva tem essa herança dentro de si. A herança do pecado, da queda, essa natureza caída. Mas apesar disso, Deus não anulou, Deus não tirou
a livre consciência de escolher, de saber entre o certo e o errado. E Deus isso já injeta isso logo quando a pessoa nasce. E como o homem pode reagir diante disso, mesmo escravo do pecado e da desobediência? Como diz o texto aqui, Deus encerrou, fechou, colocou todo mundo debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Todo mundo precisa da misericórdia de Deus. Absolutamente todos. A começar de mim, todos. Ninguém está livre disso. Se você, construindo essa doutrina aí, se você olhar lá João 1, o verso 4 e o verso 9, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e verso 9, olha só o que diz os textos bíblicos. Nós vamos ler um texto de João, depois de Romanos. Olha só o que diz esses textos. João 1, verso 4 e verso 9. Nele estava a vida. Nele quem? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Homens aqui, humanidade, toda a raça humana. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Que luz é essa? É a luz lá de Gênesis 2:7. E soprou neles o fôlego de vida. Soprou neles o fôlego de vida. O homem lá fora, sem Deus, o assassino, e a pessoa pior que existe na raça humana, tem fôlego de vida. O ruá, o espírito. Todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. Esse espírito é o sopro de vida. Um computador, por exemplo, tem lá a máquina, tem lá o software, que são as programações, e o hardware, que são as placas eletrônicas. Mas ali aquele computador não funciona para nada se você não colocar um software nele. Para ele trabalhar e fazer tudo o que ele precisa, o que a gente precisa. O Espírito é justamente esse software em nós. É o sopro de vida na nossa vida. Irmãos, a morte e a vida é uma decisão total de Deus. Total. O sopro de vida de Deus é que injeta em nós toda essa capacidade que temos de raciocinar, de tomar decisões, de saber o que é certo e errado. Se o pastor está pregando uma coisa, está certo ou não. Se bate essa inteligência de ler um texto, interpretar um texto, entender um texto. Tudo é dado pelo Espírito de Deus. Algumas coisas são dadas superficialmente nessa questão do sopro de vida. O Espírito Santo na vida de outra pessoa é outra história, não vou falar disso agora. Mas essa capacidade é toda dada por Deus. Por isso que temos sociedades inteligentes. Famílias inteligentes, onde o filho sabe o seu lugar, o pai sabe o seu lugar, a mãe sabe o seu lugar. Quando vamos amadurecendo na idade, vamos entendendo a nossa posição. Temos que ir para a escola, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que pagar contas. Vou investir naquele carro ou não vou? Vou me relacionar com essa pessoa ou não vou? Essa inteligência, essa capacidade é toda injetada nesse fôlego de vida que Deus dá a todos os homens. Toda essa luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1 que todos são inexcusáveis. Não tem desculpa. Eu vou provar isso. Romanos 2, verso 14 e verso 15. Romanos 2, verso 14 e verso 15. Olha só a revelação de Paulo aqui. As pessoas falam, se for só lá fora sem Deus, não entende o que estão fazendo, pastor. Não sabe nada. Não é verdade. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios, quem são os gentios? Toda aquela raça que não faz parte dos judeus, que não conheciam nada da revelação especial, que não conheciam nada de Bíblia, nem de Deus, nem do plano da salvação, como eu, por exemplo.
Até os 25 anos de idade, eu nunca li uma palavra da Bíblia. Eu, Nilo. Nunca. Nunca entrou uma Bíblia dentro da minha casa. Eu só ia na igreja em dia de batismo, de casamento e de enterro. Não entrava na igreja para ouvir uma mensagem que nem vocês estão fazendo aqui. Nunca tinha entrado. Então, aos 25 anos, a palavra de Deus foi uma revelação extraordinária para o meu coração. E aqui, Romanos 2, 14 e 15, Paulo fala, porque quando os gentios, que não têm lei de Deus, não tem parâmetro divino, não tem orientação divina nenhuma. A gente conhece Deus quando estamos no caminho de fora, a gente conhece Deus nessas frases, Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus te guie, que Deus te cure, Deus é bom, mas não temos revelação de nada. Quando o inferno vem, vai ter céu de verdade, Jesus vai voltar, essas coisas nós não temos entendimento. Que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Você pega uma pessoa completamente ignorante das coisas de Deus, fazendo as coisas que se alinham à palavra de Deus, o que Paulo fala? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É o fato de você pegar em um lugar, numa tribo afastada, longe, no fim do mundo, nunca ouviu Bíblia, nunca viu um pastor, nunca viu ninguém, nem que entrou numa igreja. Você chega lá e fala com ele, ele fala assim, não pode ficar machucando as pessoas. Não pode ficar aí falando palavras desse jeito. Mas onde que você leu isso? A minha consciência diz que eu não devo fazer isso. A palavra de Deus está escrita na alma do homem. Quando esse homem vem para o mundo aqui. Mesmo caído nos seus pecados. Todos têm inteligência e sabem o certo e o errado. E Paulo mostra isso. A mente ainda, que contaminada pelo pecado, tem capacidade dada por Deus para decidir entre escolher aquilo ou isso, o certo ou o errado, o bem e o mal. Essa luz de Deus está em todos os seres humanos. O que difere de um para outro é que uns têm mais capacidade e outros têm menos. Uns têm a sanidade mental maior e outros têm uma sanidade mental inferior. Uns são criados numa realidade mais dura, mais brusca e outros numa realidade melhor. Mas todos têm capacidade de escolher, quer mais, quer menos. Uma vez, eu lembro que nós fomos fazer a obra lá em João Pessoa, no sertão lá da Paraíba, e havia um grupo que nós tínhamos que sair de grupos para evangelizar as pessoas, ou de 2 em 2. E nós chegamos num lugar lá que tinha um senhor, que ele fazia redes de pescar, e foi a primeira casa que a gente entrou. E lá eu falei para ele assim, eu vim falar para você de Jesus Cristo. Ele falou assim, ele não mora aqui não, moço. Não. Deixa eu perguntar melhor. Eu vim falar de Jesus, do Filho de Deus. Pois é, ele não mora aqui. O senhor não conhece Jesus Cristo, Filho de Deus? Nunca ouvi falar. O senhor não conhece uma Bíblia? Não sei o que é isso, moço. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar, cuidar da minha família. Eu sei que eu tenho que fazer as coisas certas. Quem que foi que colocou isso na cabeça dele? Nunca leu Bíblia, nunca entrou numa igreja, nunca isso, nunca aquilo. Com muitas tribos que vivem afastadas nos lugares mais longínquos do mundo. Você vai lá, ele tem consciência do certo e do errado. Essa alma, todo mundo, irmãos, por que eu sou contra aborto? Eu, Nilo, porque eu sou contra aborto. Porque quando você gera uma pessoa,
lá no seu ventre, esse ser informe ainda, já tem nele corpo informe, já tem uma alma nele e já tem sopro de vida. Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, nessa hora, Deus já coloca sopro de vida. Esse sopro de vida, que quando sai de nós, alguns minutos, você põe a mão, está gelado. O sopro de vida de Deus, essa luz que alumia todo homem, saiu dele e voltou para Deus. Salomão fala. E a alma foi para o seu lugar eterno, com ou sem Deus. E o corpo vai ter colocado no pó. Mas lá informe, já no ventre da mulher, já tem um ser inteligente que já sente quase tudo ali que ele pode sentir. Então já sente dor, já sente emoção. Esse negócio de falar com uma criança na barriga, ela está prestando atenção em tudo. Inteligência total ali de Deus, injetada naquele ser. Por isso que o aborto é um assassinato. É uma coisa horrível, terrível. E que essas pessoas querem aprovar, fiando goela abaixo da gente. Eu sou contra. Eu sou contra. Sou contra. Muito bem. Construído isso, entendido que nós temos, todos nós, crentes ou descrentes, temos luz de Deus dentro de nós, sopro de vida para entender, para conhecer o certo e errado. Dando continuidade aqui ao que o Jonas já falou, muito bem, o Francisco, Sérgio, Samuel, construindo nessa estrada que eles já trilharam aqui, não vou andar pelo caminho onde eles já andaram, mas vou construir agora a partir daí. A santificação que é um processo que tem que acontecer na vida de quem já é santo. Não existe santificação na vida de quem ainda não é santo. Para passar pela santificação, eu tenho que me sujeitar a alguém que pode me santificar. Então, se Jesus Cristo ainda não é o seu Senhor, se Jesus Cristo ainda não é a pessoa mais importante da sua vida, se não é aquele que você se sujeita em oração, não busca como Senhor da sua vida, se você ainda não foi batizado nas águas, não confessou publicamente a sua fé em Jesus, então você ainda não é santo. Você ainda não é um crente em Cristo Jesus. Tem gente que tem uma certa cisma, ou um certo preconceito com essa palavra crente. Eu tinha bastante, quando não era crente. É uma palavra feia, crente, esses crente. Mas crente é o que crê. É o que crê em algo. Nós somos crentes porque cremos em Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não creio em Maria como Senhora. Eu não creio em Buda como Senhor. Eu não creio em Maomé como Senhor. Eu não creio em nada além. Só creio em Jesus Cristo, o Senhor, o Deus como Pai e o Espírito Santo que habita dentro de mim. E na palavra de Deus que nos transforma. Construído isso, a santificação só pode operar na vida daquele que é santo. E aquele que é santo foi justificado dos seus pecados. Irmão, quando você aceita Jesus de verdade, quando Ele te recebe de verdade como filho, ali, naquele momento, aconteceu uma obra. Naquele momento, exato momento. Tem que ser na igreja, pastor? Não, na sua casa. Lá, se ajoelha, confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém pregou na rua, que nós já vi muitas vezes. A gente ia naquela Praça da Sé, tinha aqueles pregadores ali. Muita gente aceita Jesus ali. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Você ora pela pessoa, naquele momento ele se torna filho. Ele se torna um santo naquele momento. E ele foi justificado. Justificado. Que obra é essa? Que doutrina é essa? Irmãos, quando o homem caiu lá em Adão, e todos nós caímos juntos, nós somos, aqui ó, dando o exemplo da tampa. Isso é a tampa da garrafinha.
Todas as tampas que foram feitas desse tipo de garrafa são iguais, que vieram de uma peça matriz, a primeira tampa. Nós somos a imagem e a semelhança do Adão caído. Do Adão caído. Todos nós herdamos dele o tipo genético, a carga espiritual. Todos nós temos essa propensão a fazer coisas erradas, porque herdamos dele. Não perdemos a consciência de escolher, mas a natureza caída passou para nós. Então, quando o homem caiu, o homem se tornou impossibilitado de se salvar. O homem não conseguia mais agradar a Deus, nem ter comunhão com Deus, como o primeiro Adão tinha, antes da queda. Adão e Eva. Quando esse homem caiu, Deus se afastou. Esse homem não podia mais, por si só, ter aliança com Deus. A aliança foi quebrada. Toda a raça caiu junto. Então esse bebezinho que você vê tão bonitinho, tão pequenininho no seu colo, fofinho, é um pecador. A natureza passou para ele. Então esse homem agora, ele herdou uma dívida impagável para com Deus. Os seus pecados não deixaram de se aproximar. Era necessário vir alguém aqui, como resgate dessa raça. A raça toda. Alguém que viesse aqui e precisaria passar pelo teste de ser homem. Tinha que ser homem. Tinha que nascer como a gente nasceu. Tinha que comer o que a gente comeu. Tinha que beber o que a gente bebeu. Tinha que sofrer o que a gente sofre. Tinha que saber o que é ser homem. Jesus, pelo Espírito de Deus, é colocado no ventre de uma mulher. A semente é pura agora. A semente é pura. Jesus não nasceu de relação sexual, senão teria herdado a natureza do Adão lá. Por isso Maria não pode ser considerada senhora, nem mãe de Deus, porque Maria vem da mesma semente, de Adão e de Eva. Moisés não podia ser, Noé não podia ser, Jeremias não podia ser, Isaías não podia ser, Maomé não podia ser, Buda não podia ser, é tudo a mesma raiz. Jesus é colocado lá. Jesus cresce, é gerado por Maria. E aí então o que acontece? Jesus nasce. Beleza, agora eu sou Deus e sou homem. Sim, não perdeu nenhuma das duas naturezas. 100% Deus, 100% homem. Mas só que a questão de ser homem e conquistar, a salvação foi uma conquista, até a cruz. Mesmo sendo Deus, ele não podia enfrentar o pecado como Deus. Ele não podia se santificar como Deus. Tinha que ser como homem. Tinha que orar como homem. Tinha que buscar a Deus como homem. Tinha que vencer o pecado no corpo como homem. Ele não podia usar a natureza divina. Seria fácil conquistar assim. O diabo não ia peitar ele. Ele se erguia como Deus. Como Paulo fala, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se, não perdeu a natureza dele. Então o que acontece? Jesus vai naquela luta, uma briga ferrenha com os demônios e a natureza do homem, e o pecado tentando ele, foi tentado em tudo, mas não desobedeceu. Na cruz foi o teste final. Na cruz foi o teste final. Veja que a nossa salvação, o nosso resgate, foi um preço alto. Na cruz ele brada, está consumado. Está pago, Deus. Toda a humanidade agora tem saída para sair dessa condição de perdido e entrar na vida de santo e santificado. Jesus abriu a porta para a gente. Sabe o que ele abriu a porteira? Passa todo mundo agora. Só passa quem seguir atrás dele. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é por Maria, não é por Buda, não é por boas obras, não é por nada. Por Ele. Agarrado nele. Se identificando na obra dele. Firmado nele. Ele vai e puxando todo mundo que está seguindo Ele. Ele tem força para fazer isso. E a santificação, como fica? Agora,
Quem se identifica com Ele, nasce nele, vive para Ele, agora é um santo. Agora, como santo, como Jesus precisou viver a vida e passar pelos testes, assim nós. A obra está feita por Ele, é verdade. Está tudo feito em Jesus, é verdade. Mas nós temos coisas a fazer. Nós temos uma vida a seguir. Nós temos que seguir o exemplo de alguém. Lembra o texto inicial que eu li para vocês? Vou ler aqui. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Olha só o que ele fala depois. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Se purificar. Não é que Deus vai purificar você sem você fazer nada. Tem que haver uma ação sua. Precisa haver uma contrapartida da sua parte. Ah, aceitei Jesus, Deus já fez a obra, só vou sentar e ver a obra ser feita. Não. Não é assim que funciona a santificação. A santificação não opera dessa forma. Deus usa N meios para poder nos santificar. Obedecendo não, mas respeitando a nossa livre escolha. Orar, a decisão de orar, de jejuar, de se abster de coisas, é decisão nossa. É movido pelo Espírito de Deus. Mas nós podemos aceitar, nós podemos resistir, e nós podemos abrir mão. Abrir mão, não quero mais. A salvação, Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Onde a santificação está caminhando junto. A santificação é o processo da salvação como gerúndio. Salvando, andando, caminhando, pulando. Eu fui salvo em Jesus. Me batizei, estou agora como santo. Mas agora eu vou desenvolver a minha salvação. Eu vou caminhar agora nos passos que Deus me ensina. Aí entra Gálatas 5, verso 6 e verso 13. Estou de olho no relógio. Gálatas 5, verso 6 e verso 13. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Irmãos, o casamento. Eu quero usar o exemplo do casamento. Esse ano eu vou completar 35 anos de casamento. Irmãos, o casamento é no início, irmão querido, aquele vulcão aceso, né? E tudo é luzes e glória e alegria. Ah, então depois perde, não é isso que perde. Mas você vai amadurecendo. Você e sua esposa, construindo uma amizade, um relacionamento, vocês vão. Não existe casamento sem renúncia, irmãos. Se pudesse dar um nome para casamento, eu chamaria de renúncia. Não dá. Você tolera, ele tolera, não é? Você não maleava o negócio. Já vi que ela gosta disso, vou parar de ficar tanto pegando no pé. O casamento é como o relacionamento de Cristo e a igreja. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Não é que diz a palavra? Então eu sou o esposo, minha esposa é minha esposa. Então com o tempo a gente vai fazendo o quê? Os ajustes. O negócio estica, diminui, estica. Não é romper. Agora a minha vida com Deus é um relacionamento. Jesus é o noivo, o dono, o meu dono. Onde eu estou incluído na noiva, que é a igreja. Só que como Jesus entende
que quando eu entrei na igreja, eu vim com uma carga horrível de coisas ruins, de ensinos errados. Eu às vezes vim de outra igreja com um monte de coisa errada, ensinado tudo errado. Então agora Jesus entende isso. Então, pelo Espírito Santo de Deus, que habita na vida do santo, o Espírito com paciência vai fazendo os ajustes na fala, no pensamento. Fulano vem do mundo cheio de coisa de Corinthians, de São Paulo, sabe, de videogame. Eu gosto de videogame, ainda uso isso. Futebol eu acompanho de longe. Você vê que aquela carga de pessimismo, você vê que aquela carga de uma família destruída, uma família cheia de problemas, você vê de uma carga de uma vida espiritual errada, envolvida num monte de coisa errada. Você chega aqui, tudo isso você absorveu pelo monte de decisão que você tomou antes de conhecer Jesus. Agora você entra na igreja e Deus dá um apagão na sua mente? Não, irmão. De jeito nenhum. Deus vai trabalhando agora a santificação desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que Ele veio habitar em você. Eu, no dia seguinte a ser crente, eu já não falava palavrões. Deus, curou a minha boca dos palavrões. Que eu falava muito. Eu não conseguia mais falar palavrão. Mas, em compensação, outras coisas eu ainda não conseguia tirar. A imoralidade sexual, uma mania de ser pessimista, ou ficar falando dos outros. Essas coisas, Deus, com um processo. A santificação é um processo que dura até você morrer. Até você morrer. Uma vez eu conversei com o Shed, ele já estava com câncer. Acho que ele já estava com 83 anos. Ele morreu acho que com 85. Não tenho certeza. E ele falou aquele dia, pastor Russell Shed, ele falou assim, o senhor se arrepende de alguma coisa, pastor? Ele falou assim, me arrependo de ainda não estar melhor. Eu era uma piada perto dele. Né? Me arrependo de não estar melhor ainda, que podia me santificar mais, e me arrependo de não ter deixado ninguém para fazer o meu trabalho. Eu vou morrer e meu trabalho vai morrer junto comigo. Então, queridos e amados irmãos, não dá para construir uma vida de santo sem relacionamento. Quando a gente atinge a maturidade no casamento, pode perceber que o casamento se torna muito melhor. Você venceu aquela fase de ser crianção. Sabe, eu casei com 18, irmãos. Era um bobão, um meninão, um moleque xarope, sabe, cheio de minhoca na cabeça. E minha esposa já era uma mulher que tinha um filho. Já tinha uma certa experiência. Então ela tinha muito mais maturidade do que eu. Então ela já sabia coisas que eu não sabia. Então eu tive que aprender com ela. E a vida do casamento é assim, você vence essa fase dos anos de ajustes, depois é mais fácil caminhar com Deus. Caminhar como casal. Na vida com Deus é igual. A santificação, Deus vai trabalhando forte naqueles problemas que você traz do mundão. Que é a imoralidade sexual, as mentiras, a mania de ser malandro, passar a perna nos outros, coisas bruscas, pesadas que você traz. Aí Deus depois vai ajustando. Como um sábio construtor, Deus vai colocando as peças no lugar. Vai ensinando você a falar. O Espírito de Deus é manso, irmãos. Ele é um amigão da gente. Não fala mais assim, Nilo. Cala a boca, Nilo, por favor. Não faz mais assim. Não faz mais assim. Não fala desse jeito. Tira esses pensamentos da cabeça. Para de ficar assistindo essas coisas. Então o negócio é um processo, irmãos. E só dá para construir isso quando existe uma aliança verdadeira. A pessoa nasceu de novo de verdade, ele é crente de verdade, o Espírito de Deus habita nele de verdade. Aí a santificação, ela processa. Por isso que tem muita gente que não consegue. Ele está na igreja, ele está no culto, ele vem para os cultos, mas a vida dele lá fora ainda é a vida velha. É a vida velha e com força. Vida velha com força. Por quê isso acontece? Não nasceu de novo. A santificação só opera
em quem é santo de verdade. Deus não vai operar a santificação onde o Espírito ainda não está morando. Porque o Espírito Santo é o que faz essa obra. É o Espírito Santo que vai tirando essas coisas. Ele que fala com a gente. Ele que mostra. E sem ser santo, essa obra não pode ser feita. E aí então, com o tempo, 1 de Pedro 1, 14 e 15, se torna verdade para nós. Com o tempo, leva tempo isso aqui. 1 de Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não vos conformando, eu gosto dessa palavra, conformando, tomando a forma. Eu não aceito mais fazer o que eu fazia. Por quê? Porque o Espírito de Deus colocou no meu coração que eu não devo mais fazer isso. O que existe na santificação é que lembra que eu falei no início da minha palavra, que todo mundo tem capacidade de escolher? O que acontece é que agora o Espírito Santo de Deus, morando em você, ele vem e santifica agora. Aquela sua capacidade de escolher, que era meio deturpada, ele vem agora e coloca a maneira de escolher certa. Ele ajusta isso. Se eu usava mentira para poder levar vantagem, não vai mais. Tem que falar a verdade agora. Se eu era malandro, gostava de passar a perna nos outros, para poder ter o benefício, não, agora não. Vai trabalhar. Se eu gostava de roubar, para poder ter benefício, não vou roubar mais não. Quem roubava, agora, trabalhe. Quem mentia, não minta mais. Tem que falar a verdade agora. Então é uma total transformação da água para o vinho. É uma virada de 360 graus na vida daquele que agora tem que andar na santificação. Ele fala aqui, como filhos obedientes. Veja lá o seu filho dentro de casa. Meus filhos já estão com mais de 30 anos. Um já foi para Chapecó, outro está morando em outro país. Eu e minha esposa voltamos ao estado original. Não temos mais filhos dentro de casa, cuidando. E olha, irmãos, me perdoe o que eu vou falar, tá bom? Mas esse dia minha neta ficou lá em casa, a Zoe. E a Zoe é virada no giraia. Né? Nossa, a Zoe é elétrica. E eu falei para minha esposa, amor, você ainda tem condições no nosso cinquentão, de cuidar de filho pequeno? Ela falou assim, não sei. Eu falei assim, eu não aguento mais não. Irmãos, você volta a sua vida como marido e mulher de novo, a sua vida adquire outro ritmo. O dinheiro, você lida com o dinheiro de outra forma. Dos 40 para cima, você lida diferente com o dinheiro. E outras coisas. Algumas coisas não são mais prioridade para você. Então você nem gasta mais com isso. Então a vida do casal, com os filhos dentro de casa, você pode ver, irmãos, eu vi todas as fases do Du e do Danilo. Nessa fase é turrão. Nessa fase está melhorando. Veio para a igreja, você nota mudanças. Mas você nota mesmo dentro da igreja que ainda tem hábitos velhos. Aí você vai trabalhando com paciência. Sabe? Tudo paciência. Está usando esse boné, menino? Essa roupa do cão? Essa roupa do... Não é assim que fala, irmão. Não é assim que fala. Essas tatuagens no seu corpo, não é assim que fala. Não é assim que fala, irmão. Deus mostra na sua palavra como Ele trata a gente. Deus tem muita paciência com a gente, irmão. Deus tem muita paciência comigo. Deus não vem logo com os dois pés na porta. Não vai para mentir mais. Senão eu mato você. Não. Vou acabar com você. Não. A nação de Israel é o maior exemplo como Deus tratava com o filho. Ia lá para os ídolos, abandonava Deus, virava as costas para Deus, várias vezes. E Deus ia atrás deles. Deus puxava eles com cordões de amor. Assim, irmãos, a santificação trabalha. E eu quero finalizar aqui com o maior exemplo da nossa vida, que é Jesus.
Irmãos, eu estava aqui no dia do culto de transição, pastor Disseu, e o Manuel, ele tem o pastor Manuel, ele tem umas tiradas assim, né? Ele tem umas revelações assim, incrível. E ele falou um texto ali que quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da palavra que o Manuel falou. Está lá em Isaías, capítulo 7, versos 14 e 15. Irmãos, isso aqui é uma descoberta, esse texto, que se alia a Hebreus 5:8. Eu vou ler aqui com vocês. Olha só o que Jesus passou. Isaías 7, 14 e 15 diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Quem é essa virgem? É Maria. Está falando, é uma profecia aqui falada 700 anos antes de Maria aparecer e de Jesus nascer ali. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Olha só, manteiga e mel comerá, está falando de Jesus, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até Jesus passou por isso. Até Jesus precisou aprender, saber escolher. Então a salvação, toda a obra da salvação, e que Jesus continua fazendo, é uma conquista, irmãos. É uma conquista de Deus. Cada alma que vai sendo salva, cada vida que vai sendo resgatada da vida velha que vivia, como eu um dia, como você um dia, é mais um troféu que Deus ganha. É mais uma obra que o Senhor faz. Essa obra é toda feita por Deus. Todo o mérito, toda a glória está na pessoa de Deus, o Pai, e no seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. É toda uma obra de Deus, irmãos. Quando a gente chega naquele ponto de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou morrendo salvo. É uma conquista completada, é uma obra feita nas mãos de Deus na nossa vida. E eu quero fechar essa palavra com Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Seria muito fácil Jesus chegar aqui, né? Nascer e conquistar tudo as coisas como Deus, sem enfrentar como homem. Olha só a obra que Jesus tem hoje com você. Pastor Liceu está quantos anos, pastor? 8,6. Um dia lá, há décadas atrás, Deus chamou esse homem para uma obra. E de lá até hoje, o Espírito de Deus continua trabalhando, não é, pastor? Trabalhando nele. Um dia, em 95, lá em 95, Deus me chamou. Chamou a minha esposa primeiro, e depois me chamou. E eu cheguei lá, barriga verde, sem saber nada. E aquele dia, Deus me salvou e começou a fazer uma obra. E dá muito trabalho fazer isso, irmãos. A gente não é flor que se cheire. A gente é cheio de problemas. A gente vem para a igreja com uma carga gigantesca de problemas. Coisas que a gente não sabe explicar. Problemas que a gente não sabe de onde está vindo. E aí Deus, com sabedoria, mansidão, amor, muita paciência, vai aguentando nossas idas e vindas, nossas quedas e elevações, abandonos e voltas, Você vai para a igreja, está firme hoje com Jesus? Estou firme. Passou uma semana, eu voltei a fazer o que eu fazia. Aí você fala, essa pessoa morreu. Passa um tempo, ele volta, abandona, como uma onda,
vai e volta. Assim é a vida de muitos. Até que um dia, você usando dessa capacidade que Deus te deu, você cai em si como filho pródigo. Eu não posso mais ficar vivendo desse jeito. Eu já conheço a verdade, pastor Luiz. Eu já sei que é verdade. Eu não vou mais ficar vivendo essa vida, não. Eu vou para cima. Vou voltar para Deus. Vou pedir ajuda ao Senhor para me firmar. Me fincar na sua presença. E o Senhor vai e te ajuda. Quantas vezes você vai ter que cair por decisão sua, escolha sua. Semana que vem eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar sobre a questão lá da obras da carne e fruto do Espírito. Lá não está falando obras do diabo, não. Obras da carne. Obras da carne. São escolhas nossas. Não vem pôr culpa no diabo, irmão. O pastor José falou uma vez, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Semana que vem a gente continua, tá bom? A trabalhar nesse ponto. Mas vejam aqui por Jesus. Ele teve que aprender. E nós também temos que aprender. A santificação é um processo diário, é um aprendizado diário, que eu vou pegando os ensinos e aplicando. Pegando e aplicando. Pegando e aplicando, como um remédio. E um dia, depois de um certo tempo, meses, anos, você vai sendo liberto dessas coisas. Eu quero fechar essa palavra de hoje, com um exemplo de um homem que eu li. O nome dele era Raymond Lu. Ele era um avivalista. E ele chegou na igreja, ele era completamente viciado em sexo. Completamente viciado. Aceitou Jesus e aquelas coisas continuou a bombardear a vida dele, até que um dia ele disse que entrou num lugar e falou, ou o Senhor me cura disso, ou não dá para te servir. Eu não vou te servir com esse hábito horrível. Eu não vou conseguir me santificar desse jeito. E ele fala que fez aquela oração, passou um tempo. Diz que passou um tempo. E ele começou a sentir nojo daquilo. Eu não sei como Deus trabalha com as pessoas. Cada um é um trabalhar diferente. Mas quando você tem uma coisa ruim na vida, que você vê que aquilo atrapalha a santificação, você tem que colocar diante de Deus. Você tem que batalhar. Você tem que ir para cima, irmãos. Tem que buscar de verdade. Até que Deus arranque aquilo de dentro de você. Porque isso atrapalha a nossa santificação. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Graça e paz.